Pessoal, quando nós falamos da tranquilidade de consciência, isso passa por condutas que vão estar na entrelinha do nosso cotidiano e que estarão a pedir de nós um correr atrás mesmo para fazer acontecer a nossa vontade no bem. Uma das artimanhas que o obsessor usa para nos arrastar é a questão da hipnose, em que no desdobramento do sono eu posso ser submetida a uma técnica de hipnose que o obsessor realiza com o intuito de me levar a agir de uma determinada forma na vigília, fazer algo, ir para um lugar. E quanto mais eu tiver afinada com a vibração do obsessor e quanto mais tempo eu me permito enlear por essas enganações, mais efeitos tem sobre mim, mais voz de comando sobre a minha conduta. Se nós considerarmos a questão da vigília, também pode haver uma hipnose, mas na questão do desdobramento do sono, pelo fato do espírito desdobrar e ir para uma região afim de interesse, consoante a forma que eu deito e onde eu me demoro em termos de sentimento, eu posso, quando desdobro, ir para um local de indisposição, de rancor, raiva, vingança. E ali acontece um treinamento para que seja feito uma assimilação daqueles conteúdos sinergizados e, ao mesmo tempo, orientações para o momento que eu abro o olho, em que, conforme o efeito que isso tem sobre mim, que tem a ver com a minha própria tendência, com aquilo que eu já tenho feito em termos de caminhada, com a conexão que eu tenho com esses obsessores, isso pode ter um efeito que vem com uma força sobre mim que eu não consigo dizer não. E muitos dos crimes que acontecem, passionais, acidentes, que às vezes são provocados por imprevidência, por atitudes temerárias, desafiação da morte, suicídio indireto, abuso de entorpecente, isso tem a sua gênese nesses momentos de desdobramento do sono em que acontecem locupletações e elucubrações no astral sombria. Em sendo assim, o momento em que eu tenho uma percepção de que posso estar alinhando com essa proposta, é preciso brecar tempo, porque se eu não faço isso, vai chegar um momento que vai se tornar insuportável para mim aquela inclinação, aquela tendência, porque existe um pendor inferior e sombrio em mim que eu consigo controlar isso, vencer isso e quebrar isso na pauta de um esforço heróico. Mas as insignificantes brechas que eu vou dando, os aparentes insignificantes descuidos, vão tornando muito forte a minha sombra, que vem sobre mim com toda a sua pujança, sua força, e vai ter um efeito de me arrastar se eu não estiver disposta a ir cortando esses liames. Em sendo assim, uma coisa que começou com uma tendência que eu trago, termina com um arraste despenhadeiral
em que nesse momento eu sou entregue a mim mesma e vou perceber a extensão da minha culpa, do meu delito, porque vejo apenas eu ali participando. Mesmo que tenha tido a hipnose de outros, a sugestão de outros e a influenciação externa. Existe um capítulo no livro Encontro Marcado em que Emmanuel titulou ele Em Paz de Consciência, e no último parágrafo ele faz um recorte onde paragrafa que diante de um erro eu preciso olhar para isso, retificar, fazendo uma reparação sincera. Agora, se eu tenho uma consciência tranquila diante do meu labor, daquilo que tenho realizado, ao ser encontrada pela provocação trevosa, que vem me desafiar e me tentar uma atitude diante daquilo, preciso ter intrepidez, a coragem de não conferir a esse mal qualquer atenção. Mesmo porque existem locupletações que, se nós nos permitirmos adentrar nesse areal, eu posso gastar séculos para sair dessa sombra. A questão do foco no bem, genuíno, limpo, nobre, onde eu posso perceber a minha conduta e ficar em paz com aquilo que tenho pensado, com aquilo que tenho sentido e com aquilo que tenho feito, isso vai me conferindo essa tranquilidade de não dar atenção para aquilo que tente me desviar desse foco. Porque senão tudo e nada nos distrai. Porque chega um ponto que a gente perde tanto capacidade de controlar nossa própria concentração, o nosso próprio pensamento, o nosso próprio esforço mental, que um nada nos distrai do que importa, do essencial e daquilo que nos propusemos e nos comprometemos a buscar. E isso é tão sério porque nós estamos aqui nesse orbe em regime de acréscimo de misericórdia. Nós estamos aqui na moratória da moratória, no sentido de, usando o cheque especial que Jesus nos dá em termos de empréstimo, nessa hora grave que a humanidade vive de transição planetária, em que nós imploramos para estar aqui, imploramos um lugar nesse orbe encarnado, para tentar consertar nossos débitos, para tentar acertar dessa vez, fazer melhor. E logo vai soar a trombeta da nossa partida. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Em sendo assim, todo o foco que eu puder construir na disciplina de seguir pela proposta de vencer a mim mesma, vai ser pouco. Porque são muitas as distrações, inclusive para que nós não vivamos aquilo que consoante foi acordado no astral. Porque o espírito, quando ele está no astral, ele está vendo a realidade dele, das suas vivências pregressas, da ascendência espiritual, da insignificância da matéria pela matéria, que não é nada. Porque a matéria pela matéria é nada. E lá no astral eu consigo ver isso com clareza. Mas quando eu entro num corpo de carne, me obnubila. Eu entro num esquecimento porque essa matéria é grosseira. E ela me algema e eu caio numa condição em que eu não consigo ter a visão da esplendor da espiritualidade. Então lá, nessa visão, eu me comprometo
a fazer melhor quando eu tiver que, a me esforçar mais, a ter uma vontade mais firme no bem, a fazer o meu espírito ter ascendência sobre a matéria, a aproveitar o tempo com o que é essencial, a focar, a ter disciplina. Mas quando a gente chega aqui, pelo fato do esquecimento, a gente acaba relaxando. E a nossa inércia, ela acaba nos levando. E essa inércia não é só questão de ficar sem fazer nada, é a inércia de me deixar distrair pelo que não tem importância. Porque quando eu deixo que nada me distraia e me tire do objetivo para o qual eu estou aqui, que é fazer o bem, eu acabo que adentro uma inércia vibracional, onde as distrações, elas têm um efeito eclipsante, que apaga a minha percepção. Aí eu perco o foco e caio. Ou eu acabo perdendo tempo mesmo. E o tempo é um empréstimo divino. O tempo, ele é muito precioso para nós. Porque nós estamos aqui nesse orbe sob regime de tempo e espaço. O espírito de um arcanjo, ele está numa condição em que não existe limitação de tempo e espaço. O universo, ele diz de uma ligação com tempo e espaço, porque o universo, ele tem a ver com uma realidade que as nossas quedas acabaram levando a gente a cair aqui, nesse fosso do material, para que o nosso espírito burilhe e ascende na escala dos mundos. O arcanjo, ele está numa região inabordável para nós, que não tem mais a limitação de um espaço, de um tempo, de um universo, de um outro universo, de um multiverso, de paralelismo, de mundos. Ele está acima disso. É uma condição que nós ainda não compreendemos, esses atributos. Para nós que estamos aqui num corpo de carne grosseiro como esse, num orbe de prova e de expiação, o tempo, ele rege o nosso caminho aqui. Porque nós temos que correr atrás do tempo, senão o tempo corre de nós. Ou nós dominamos o tempo para o que importa, para um serviço elevado, ou o tempo, ele foge de nós e nos deixa entregue à perda de tempo, à perda de trabalho, à perda de energia. E a questão de estar na luz ou na treva é consciencial. Daí que não é no local que eu estou desse orbe que vai dizer se eu estou em sombra ou se eu estou em luz, se eu estou em paz ou em tormento, se eu estou feliz ou depressiva. O que vai dizer dessa situação dentro de mim é aquilo que eu construo porta dentro da minha alma, com o meu pensamento, com a minha decisão, com a minha conduta, com a minha fala, que se forem elevadas vão me conferindo essa tranquilidade consciencial gemal que Emmanuel fala aqui nesse recorte. Em sendo assim, nós precisamos abster-nos de passar recibo para qualquer conta perturbadora, desequilibradora, que tenta nos tirar do nosso ponto de lucidez, de equilíbrio, que a maledicência ou a injúria nos queira apresentar. Então, essa boa indiferença. Em que nós possamos responder aos movimentos do tempo, que é o empréstimo que Jesus nos dá, com mais silêncio e mais trabalho,
que nos permitirá fazer esse avanço. Naturalmente que nós seremos chamados a usar, seja a própria questão do pensamento, que é uma onda eletromagnética acima da velocidade da luz, que é matéria, e considerando também a própria palavra, as ideias, aquilo que o nosso psíquico alcança para construir o bem dentro e fora de nós. Tirando mesmo de onde consigamos alcançar em termos de dignidade, benefício para oferecer a outra. Mas quando nós nos percebemos recebendo uma conta confusadora, perturbadora e desarmonizadora, que a calúnia queira nos apresentar, o ciúme, a inveja, nós precisamos nos abster e nos afastar de passar um recibo para essa situação, porque a gente fica em paz e a gente consegue fortalecer nosso espírito para o que importa. Caso contrário, tudo vai me distrair, mas também nada vai me distrair, porque aí eu perco a capacidade de controlar minha própria concentração, perco o manejo sobre o meu próprio pensamento, que fica devaneio, fica um macaco de galho em galho. Vira aquele saco vazio que não para em pé, que eu não consigo manobrar e usar isso para uma utilidade. E essa questão da utilidade, ela está na base do fator de transcendência para nós e de substâncias que nós produzimos benéficas quando nós nos sentimos úteis. Seja nos processos de depressão, de ansiedade mórbida, de insatisfação crônica, quando o indivíduo ele engaja numa atividade em que ele possa ajudar alguém, que ele possa se sentir útil de alguma forma, e essa questão de se sentir útil, isso passa pelo chão da minha casa, que eu passo um pano, que eu limpo, e poder ser útil para quem mora ali junto comigo. Inclusive, tem um recorte em que eu estava preparando para sair para o trabalho e acabei que na correria eu acabei saindo muito em cima da hora. E aí vira um risco, porque acaba que você tem que ir mais rápido, e a questão de movimento, de carro, de moto, bicicleta, pedestre. Então acaba que a gente precisa parar no caminho, mesmo que seja um trajeto curto, mas a questão do movimento, você acaba que prolonga o tempo que você fica ali até chegar no local de trabalho. E ao chegar, eu tinha pego as coisas e me preparado para ir para uma dada sala em que, na minha ideia, era o horário, eu teria que estar naquela sala. E a hora que eu adentro ali, alguns que estavam ali dentro me falam que naquele horário eu não deveria estar ali, ou seja, que eu tinha errado o horário. E nisso eu já estava correndo contra o tempo. Depois eu olhei o horário e vi que era uma outra sala. E fica patente como que é a situação do tempo para nós. Porque o tempo, somente o desejo de ser útil, um desejo nobre, nos concede a capacidade de controlar nosso tempo, que não é simples. Porque não é só a questão de chegar no horário num dado local, é a questão de aproveitar o tempo com aquilo que Jesus me pede. Então, é um processo mais profundo, delicado,
substancial. Porque ao mesmo tempo que nós precisamos cumprir com os nossos compromissos em termos de horário, porque caso contrário a gente cai na indisciplina mesmo, se deixar, no desfoco, e embaça a nossa percepção. Mas, por outro lado, a questão de domar o tempo é saber usar o tempo para os movimentos da vida que o meu espírito elevará quando for embora daqui. Porque ao soar o nosso momento de ir embora, eu não vou levar casa, eu não vou levar carro, eu não vou levar meu emprego, eu não vou levar meu título e nem um fio de cabelo. Quando eu for embora daqui, a única coisa que vai comigo é o bem que eu tiver feito. E essa questão de pegar o tempo, domar ele e fazer ele nessa espremeção que a gente faz desse tempo, que é como torcer mesmo o tempo, espremer ele para tirar até a última gota, para a gente conseguir fazer essa produção do nobre, isso é um movimento de disciplina. Por isso que quando nós nos apercebemos numa situação em que esteja pipocando, seja insulto, calúnia, fazendo fermentação de difamação, veiculação de boato, acaba que, se nós estamos nesse esforço máximo, isso não logra frestrar uma mínima brecha na tranquila fortaleza do nosso mundo interior. Em sendo assim, se eu conturbo o meu coração e me afeto com aquela situação, isso vai ser uma perda de tempo. Se a gente percebe alguém que tem infringido uma disposição laica e que acabou tendo uma atitude menos feliz, é um momento de nós calarmos apontamento cruel, desnecessário. Visto que existe uma situação que nós estamos sujeitos a deslizar a todo momento, e que se um percebe que o outro está numa condição desditosa, é o momento de nós ajudarmos esse irmão a sair do buraco que ele caiu. Daí que colocar o outro sob o malho de uma calúnia, de um holofote sombrio, fazer apontamentos necessários, seria agravar a situação da queda que o outro caiu. E quando nós consideramos que, no momento que nós nos percebemos em delito, a importância que é alguém dizer que continua acreditando em nós, que está ali para nos ajudar, que nós podemos contar com ele. Da mesma forma que isso nos ajudaria tanto, é esse o momento de oferecermos isso para esse outro que tenha caído, tombado. Eu estava entrando em contato com uma moça que ela costumava fazer um atendimento no local específico que produz algumas substâncias. E no último contato que eu tive com ela, que é uma repartição de farmácia homeopática, e já tinha uns anos que a gente tinha contato, e no
última troca de figurinha que eu tive com ela, ela veio a comentar que não estava mais trabalhando ali. Inclusive, ela tinha me passado um outro número, caso eu pretendesse fazer essa contactação para o pedido que fosse ser feito, porque ela não estava mais ali. Ou seja, quais os motivos que levou ela a não estar mais naquele ambiente que ela estava? Depois de anos ali. Não sei. Talvez o que essa moça estava vivendo, os móveis por trás dessa decisão, que naturalmente envolve uma mudança na vida dela. E implica num movimento difícil para a readaptação que ela vai precisar viver. E não soube o que houvera acontecido antes, também não havia perguntado o que aconteceu, mas a gente sabe que está diante de uma situação que precisa, no mínimo, da nossa mentalização positiva, da nossa oração. Inclusive, aqui, quando nós usáramos o termo laico, no sentido mesmo das disposições conscienciais que o indivíduo traga. E aí, se houve um infringimento dessas disposições, é o momento de auxiliar. Existem, inclusive, venenos mentais psíquicos que nós precisamos fazer essa imunização para que não os absorvamos, considerando que na formação deles nós não tivemos o menor interesse e não temos, continuamos não tendo. E acaba que esses venenos, pela questão do pensamento que viaja numa velocidade maior que a da luz, isso o tempo inteiro atravessa nosso campo mental, que vai competir a mim não absorver. Inclusive, quando nós estamos considerando a questão da hipnose, que acontece conosco enquanto dormimos, nós não estamos protegidos dos espíritos sofredores, dos espíritos maus. Aqui falando no sentido daqueles que nos obsedam. Eles têm acesso ao nosso psiquismo e a única defesa que nós podemos talhar em relação a isso é o pensamento nobre, é a ação elevada. E hoje eu tive uma percepção diferenciada dessa questão do sono, porque quando eu abri o olho de manhã, eu tive a sensação de uma experiência de ser hipnotizada. Porque parece que algo estava remexendo dentro de mim, tentando me levar para algum tipo de intoxicação. E aí eu rezei e fui tomando a rédea novamente do meu campo mental. E por isso é sine qua non a oração ao dormir e ao acordar. Porque, de fato, existem essas intervenções na nossa direção e que mesmo que nós estejamos ali em oração, mantendo o pensamento elevado e pedimos para Jesus nos levar para uma região de trabalho, no bem de aprendizado enquanto dormimos. Mesmo assim, nós podemos ser visitados por obsessão, que tenta nos hipnotizar, que possa fazer isso conosco, porque nós estamos ainda numa condição de sombra. E nessa condição de sombra,
consoante aquilo que nós trazemos do pregresso, porque nós estamos muito mais próximo do bárbaro do que do arcanjo. Isso viabiliza conexões complexas, difíceis, que tem essa ação hipnótica sobre nós e que nós precisamos estar atentos, porque a hora que a gente abre o olho, isso pode vir com tudo. E se eu não tiver essa lembrança firme da prece, o ato de rezar, a fé em Deus, a esperança, a caridade, como norma de conduta, normativa de sentimento, a hora que eu vejo, isso me leva. E por isso que a questão não é nem aquilo que me visita, porque eu vou ser visitada por sombras. A questão é a tocha que eu acendo dentro de mim e mantenho iluminando o meu mundo interior. Porque expulsar espíritos não resolve, eles se riem dessas coisas. Quando a gente tenta essas práticas esdrúxulas, de exorcismo, de talismã, de ritual, eles dão risada. Isso é irrelevante para os obsessores. Inclusive, eles acham engraçado a nossa ingenuidade. Nosso despreparo para poder combater as ações deles sobre nós. O que resolve, em termos de proteção moral, é a minha conduta nobre. É como eu ocupo o meu tempo. É a utilidade que eu faço da minha vida na direção dos que me cercam. Porque Jesus ele já dizia que era para a gente esforçar para entrar pela porta estreita. Porque o caminho da perdição ele é largo, fácil, e numerosos entram por aí. Então, nessa conjuntura, eu querer, com um conjunto de frases exorcista, ou com algum tipo de ritual, de objeto, pensar que o obsessor ele vai afastar, é realmente ingenuidade, porque não é assim que acontece. A única forma de afastar o espírito obsessor é atrair o espírito bom. E eu só vou atrair o espírito bom se eu viver como ele, porque aí, por afinidade ele se aproxima de mim. Colocando aqui a figura de Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, eu só vou poder me aproximar de Jesus se eu vivo como ele viveu. Senão, eu me afasto deliberadamente por aquilo que eu cultivo no meu mundo interior e eu vou conectar com as vibrações obsessivas, desequilibradas, loucas. E aí, chegado nesse ponto, aquilo que for induzido para mim hipnoticamente, eu vou e faço. Por isso que crime acontece. E às vezes a pessoa que comete um assassinato, ela não lembra o que ela fez. Ela estava sob efeito hipnótico. Não estamos dizendo que todo caso de crime seja por hipnose, mas muitas vezes essas situações são arquitetadas em sessões de hipnose de espíritos obsessores, seja nos dobramentos do sono, em algum momento da vigília. E o indivíduo que foi malho, o alvo daquela hipnotização, ele pega e reproduz aquilo que foi falado para ele fazer. Aí depois ele se dá conta do que fez e vai dizer que não lembra do que aconteceu, no detalhe. E às vezes pode até alegar que foi levado a fazer aquilo. E isso tem a ver com sintonia de interesse, de vibração. Se eu me locupleto
se eu gosto da raiva, de odiar alguém, se eu me comprazo, se me satisfaz querer me vingar de alguém, arquitetar vingança para alguém, eu vou me conectar com os obsessores. Porque a lei de afinidade e sintonia, ela funciona, ela rege. Que está na base das ligações e das interações que acontecem aqui, eu queiro ou não. Daí, se no meu sentimento eu tenho intolerância, inclemência, ódio, vingança, eu vou estar junto são com os espíritos que sentem assim, que pensam isso e que desejam isso. Daí isso se energiza e aí são feitas as urdições dos abusos de toda ordem, dos crimes passionais, dos latrocínios, das ideações suicidas. E por aí vai. Por isso que Emmanuel vai dizer aqui que nós acabamos estragando grande parte do nosso tempo, nos entregando ao minuto de aflição, com as quais não melhoramos em nada a condição daqueles que lhe deram origem. Ao contrário, quando a gente hipoteca a preço para essas aflições, essas desesperações, angústias, elas se ampliam e se transformam em instrumento de obsessão, enfermidade, desarmonia ou delinquência. Por isso que a questão de compartilhar a dor, a provação do outro, quando isso vai vincular ao outro aprimoramento, aí sim seria justo. Mas arrecadar o disparate preposto, estabelecido voluntariamente por quem patrocina o nascedouro dessa situação, seria pular no abismo voluntariamente. Em sendo assim, a gente acaba por essa invigilância arrematando um desnecessário débito de alguém. Nós mesmos vamos nos permitindo cair sob a hipnose dessas destrutivas forças, a que se afaze algum dos nossos parceiros da gleba terráquea. E isso é, de modo próprio, sobrecarregar minha mente de inquietação, de desnecessariedades, que, em relação às quais não temos nada a ver. E essa questão da pressão, desse assédio da espiritualidade inferior, ela vai sendo vencida e superada em Jesus, somente nele. E vai se refletir, inclusive, na repercussão física para nós, que tem a ver com uma atividade vagal cardíaca, que tem a ver com a influência do nervo vago, que é o nervo X craniano, sobre o coração e sua função. Esse nervo ele vai partir do sistema nervoso parasimpático, com papel primacial para regular tanto frequência cardíaca, ritmo cardíaco e pressão arterial. Daí que vai acontecer uma interligação nas regulações
do nosso organismo, que vão permitindo a liberação de endorfinas benéficas e substâncias outras que vão fortalecer nosso sangue, nossa defesa, nossos hormônios que nós produzimos, vão se tornando hormônios melhores e mais adequados para nossa homeostase. E isso, consequentemente, leva a um fortalecimento do cérebro, do neurônio. Aí é menos neurônio que morre, é mais neurônio que cresce. As interligações que o cérebro vai fazendo ali, considerando não só o cérebro, mas os órgãos do encéfalo, tronco cefálico, vão se aprimorando. E a gente vai criando um hábito no bem. E, em sendo assim, é um chamamento para a nossa disposição de abordagem vibracional. Em que nós podemos, a partir do despertar de consciência, fazer uma rota de uma eficácia no foco. Por isso que somos chamados a essa tranquila coragem, revelada como um reflexo sublime da presença de Deus, e em sendo assim, vamos nos nutrindo do amor que não age com inquietação. Consoante Jesus parafraseia num recorte de Boa Nova. Mas aquilo que é edificado em templos suntuosos de pedra, em cuja construção pode ter sido duramente lutado para a hegemonia inferior, acaba que nessa disputa de ferro e fogo e na recordação de espada mortífera, perder o seu tempo e, a pretexto de lutar em nome do céu, houveram distribuído incêndio, devastação por todo o terráqueo. Em sendo assim, na visão de Jesus, o triunfador da terra é um ser pobre que caminha por tenebroso abismo. É aquela alma humilde e branda do vencido, para cujo Deus carrega a bênção de bondade infinita. Esses quebram os elos mais fortes, que os acorrentem a fantasia e a ilusão, e marcha para o infinito da caridade e da sabedoria. Seja a exclusão de toda facilidade da vida, o leito de dor, compreensão dos mais amados, cicatriz e chaga do espírito, são luzes que Deus acende na sombria noite da criatura. Por isso somos chamados a amar intensamente os desafortunados da sorte, porque são terras fecundas que receberam o afofo do adubo da lágrima e da esperança mais ardente, onde a semente do Evangelho desabrocha para a luz da vida,
saíram de nefastas convenções, de enganos do caminho terráqueo, bendizem a Deus como sentenciados que experimentassem, no primeiro pentelésimo da liberdade, um reconfortante clarão de um sol radioso e amigo que seus corações houveram perdido. É também sobre esses vestidos da sorte, os que suspiram por ideal mais santo, mais puro, nobre do que as fáceis vitórias da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Por isso que essa convocação, ela diz, de consagrarmos nossas possibilidades aos movimentos da vida, ciente de que o mundo é um grande necessidade da sorte na roda sansara, destino de cada qual, e que, assim, saberemos servir a Deus com as riquezas que nos foram emprestadas.